Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu me chamo Odessurá e este é mais um vídeo do meu canal Odeofá. O vídeo de hoje terá um tema um pouco polêmico dentro do culto afro-brasileiro, dentro do culto do candomblé. E o tema de hoje será: Abian recebe o orixá, solta ele lá e toma rum? Pois bem, para início de conversa, temos que entender o que é Abian. Abian é o início de tudo dentro do candomblé. Todos dentro da religião é ou já foi um Abian. O Abian é o futuro Iaú, o futuro é Bome, o futuro Ogã, a futura é Ked, o futuro Babá ou Yalorixá. O período de abianato dentro do nosso culto é o mais importante para a nossa religião. É o período em que o indivíduo ele está se descobrindo, ele está conhecendo, ele está aprendendo. E muitas das vezes esses abiãs estão livres, estão limpos de vícios que as pessoas, com o passar do tempo dentro da doutrina, dentro da religião, dentro do culto, acaba adquirindo. Eles têm como é que eu posso dizer, mais fé no orixá, justamente por ser algo novo, algo que desperta a curiosidade, algo que desperta a vontade do aprender. Mas antes de adentrarmos de fato ao tema, temos que dar uma pequena pincelada também no que diz respeito à iniciação. É fato de que os sabichões, os doutores do candomblé, os poderosos, né, os detentores da verdade, irão dizer que a incorporação é um ato importante e fundamental dentro da iniciação. Porém, dentro do culto ao orixá, quando me refiro dentro do culto ao orixá, eu me refiro no culto puro, sem dogmas, sem misturas. Eu me refiro ao culto ao orixá tradicional. Dentro do culto ao orixá, a incorporação ela é o que menos importa, é o menos importante no ato da iniciação. Primeiramente, temos que entender que a ritualística da iniciação nada tem a ver com a incorporação. A incorporação é o que menos importa. O ato de você se iniciar não é para você incorporar, não é para trazer aquela divindade em seu corpo no transe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Temos que entender, primeiramente, que a iniciação, nada mais, nada menos, é o culto ao orixá, é a maneira que podemos trazer para aquele indivíduo que está sendo iniciado, para aquele neófito, trazer o elemento de equilíbrio necessário para o ori do mesmo. Através da iniciação que se é implantado a partícula do orixá no eledá, no ori do indivíduo, através do farinha, através da incisão aberta no ori. A iniciação, nada mais, nada menos, é isso.
Torno a repetir, é você trazer para a sua vida o elemento de equilíbrio necessário para o seu ori. Trazer o elemento de equilíbrio que o seu ori está necessitando, que a sua vida necessita, através da energia do orixá. Isso que consiste a iniciação. Então, partindo deste princípio, da informação que eu trouxe aqui para vocês, uma pessoa que não é iniciada ao culto do orixá, ela pode incorporar o orixá? Para melhor entendermos este questionamento, devemos entender a diferença de um Abian para um Iaô. Como eu disse, o Abian é o início de tudo. E o Iaô é aquele que já passou pelo rito da iniciação. A partir do momento que o Elegum, aquele neófito, aquele indivíduo, ele passou pela ritualística, pela iniciação, ele já possui aquela partícula da energia do orixá implantado dentro dele. Automaticamente, o mesmo, quando em transe, já está adaptado, acostumado com a energia do orixá. Ele já está adaptado à manifestação do transe do orixá. O culto ao orixá consiste no culto aos deuses africanos. E se tratando de deuses, eles são livres. Ninguém controla Deus. Ninguém controla os orixás. Eles foram e continuarão sendo superiores a nós. Nós não temos poder de controlar o orixá. Embora, infelizmente, dentro do culto brasileiro, o candomblé, os papéis estão sendo invertidos. Cada dia que passa, estão impondo mais regras para os orixás, estão tentando moldar os orixás. Infelizmente, dentro do culto brasileiro hoje, existe muito ego, muita vaidade, e isso está se sobrepondo ao culto de fato do orixá. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui em cima o card de um vídeo que eu gravei falando sobre este tema. Seria bom que vocês que estão assistindo este vídeo assistissem esse também. Para quem já assistiu, dar ok, ótimo. Mas para quem não assistiu, vai lá, assiste também, que vai ser de grande importância, de suma importância para o conhecimento de vocês. Tomando, ao assunto, se tratando de deuses, se tratando de seres espirituais superior a nós, não cabe a nós questionar a decisão do orixá. Não cabe a nós questionar a vontade do orixá. Sendo assim, por que então questionar a manifestação destas divindades em uma pessoa que não é iniciada? Vejamos, qual a diferença da manifestação de uma pessoa iniciada para uma pessoa não iniciada? A manifestação de um determinado orixá numa pessoa que já é iniciada, que já passou pela iniciação, pela feitura, popularmente conhecida, ela é uma manifestação, um transe mais suportável, podendo assim ser mais explorada. Como assim explorada? Por exemplo, uma pessoa que já tem a partícula do orixá implantado dentro do ori,
Uma pessoa que já passou pelo rito da iniciação, ela vai suportar por muito mais tempo a manifestação do orixá sem trazer danos nenhum ao seu corpo, ao seu bem-estar. Uma pessoa que já é iniciada, suportando a energia do orixá por mais tempo, automaticamente este indivíduo em transe do orixá vai estar mais capacitado para realizações de algumas ritualísticas dentro do nosso culto, inclusive a questão do rum, a questão de vestir e paramentar o orixá para o salão, para o barracão, para a festa do orixá, que na verdade, a cerimônia que é realizada dentro dos barracões, muitas das vezes é mais para o povo do que para o próprio orixá. É uma forma de o orixá nos presentear com a presença dele e comungar conosco aquele momento festivo. Já uma pessoa que não é iniciada em um determinado orixá, seja ele qual for, ela tendo a manifestação daquele orixá, isso tem que ser respeitado. É lógico, é óbvio. Independente da pessoa ser iniciada, ou independente até da idade de santo que a pessoa tem, é orixá do mesmo jeito. Então, temos que respeitar a manifestação, a incorporação, o transe do orixá também nas pessoas que não é iniciada, nos abiães. Mas aquela manifestação, justamente pela pessoa não ter passado pelo rito da iniciação, ela de uma certa forma vai ser um pouco mais complicada. O que é que eu quero dizer complicada? O corpo da pessoa não está preparado energeticamente para receber aquela divindade. Automaticamente, ela não poderá ser explorada da mesma maneira que uma pessoa que passou pela iniciação. Porém, a manifestação, o transe do orixá pode sim, não tem tabu nenhum, não tem nada que impeça do orixá manifestar a sua vontade. Se o orixá quis pegar uma pessoa que não é iniciada, quem somos nós para questionar? Também dizer que a manifestação do orixá, de um determinado orixá, seja ele qual for, pode acontecer com qualquer pessoa em determinados ritualísticos, em determinados ritos dentro do nosso culto. Agora, a sua intensidade é que é variável, tanto no iniciado como no abiã. Temos que compreender que não existe nenhum termômetro para medir a espiritualidade de ninguém, a mediunidade de ninguém, a ancestralidade de ninguém. Porém, para as pessoas que entram em transe com o orixá, que têm a manifestação do orixá em seu ori, em seu corpo, é necessário entender e compreender de fato o que é esta manifestação, o que é de fato a incorporação desta divindade no seu corpo. Por quê? É fato, certo? Independente de pessoas iniciadas ou não, muitas das vezes nós vemos... Eu não gosto muito de utilizar este termo, até porque às vezes eu posso estar julgando sem conhecer de fato a pessoa. Mas a gente percebe muitas das vezes marmotagem. O animismo, que inclusive até eu falei sobre isso também em outro vídeo. Vou aproveitar também e deixar o card aqui em cima para vocês que não assistiram ir lá dar uma conferida. É comum se ver isso, independente de ser iniciado ou não, certo?
muitas das vezes acontece da pessoa virar de emoção e não de orixá. Tá emocionado, sentiu energia, fechar os olhos e achar que está de fato manifestado. Então é importante, certo, que todos que têm a manifestação, que passa pela manifestação do orixá, independente da intensidade da manifestação, que inclusive eu gravei um vídeo falando também sobre isso, sobre a questão da consciência ou inconsciência. Vou aproveitar também e deixar aqui em cima o card para vocês que queiram assistir, caso não tenha assistido, e para vocês que queiram assistir novamente, fique à vontade. Então é importante compreendermos o que é esta manifestação para não deixar nossa vaidade, o nosso ego, nossos momentos de loucura, não deixarmos, não permitirmos que o transe ocorra de uma forma de expormos os nossos desejos, nossas vontades pessoais, de não deixarmos nos influenciarmos pela confusão mental que isso pode gerar, certo? Então é necessário, é de suma importância que o Elegum, Omo Orixá, o neófito, o médium abrasileirando a minha fala, tenha consciência, certo, de fato, o que é o transe com o orixá. Dando continuidade ao tema, é necessário também deixar claro para aquelas pessoas que não são iniciadas e tem a manifestação, sofre a manifestação do orixá, que necessariamente não quer dizer que aquela pessoa, aquele indivíduo que está no transe, deva ser iniciado naquele orixá. Primeiramente, nós temos que compreender que o fato da pessoa que não é iniciada ter o transe do orixá não faz dela filho daquele orixá, vamos dizer assim. Simplesmente pode ter vários motivos que levou o transe, como por exemplo, aquela pessoa ela está aberta, é um campo aberto e captou aquela energia naquele momento, naquela ritualística, ou aquele orixá que se manifestou na pessoa é um ancestral, faz parte da ancestralidade da pessoa, ou de fato aquela pessoa que se manifestou no orixá, ela possa de fato ter que cuidar, ter que zelar, ter que se iniciar daquele orixá. Mas isso não é uma regra. Isso tem que ser uma coisa estudada, consultada no Erin de Logum, ir a fundo buscar a origem daquele orixá, ir a fundo na ancestralidade daquele indivíduo no ato da iniciação. Certo? Eu acho que o tema do vídeo foi esclarecido, foi respondido todas as perguntas, ok? Mas, só para reforçar tudo que eu já disse, sim, uma Bian pode sim ter a manifestação, o transe do orixá. Com ir lá ou sem ir lá, isso é o que menos importa. Primeiramente, o que é ir lá? Ir lá nada mais, nada menos é que o brado de guerra, o grito de guerra do orixá. E isso já nasce com o orixá, já vem com o orixá. Não se é ensinado. Então, se o orixá pode se manifestar, nada impede também que aquele indivíduo, na manifestação, no trânsito do orixá, solte lá. Nós temos que entender que não temos poder sobre o orixá. O orixá é superior, é maior do que nós, do que o nosso desejo. Então não podemos impor regras, certo?
para você que é a Bian, que está assistindo o meu vídeo, é completamente normal. Eu, inclusive, quando a Bian, hoje sou iniciado pro Odé, mas quando eu era Bian, Odé já me pegava. Falem o que quiser. Mas eu tenho uma prova viva de que Odé está vivo em minha vida. E para de fato finalizarmos este vídeo, eu sei, eu tenho uma plena consciência de que os doutores do axé, os doutores do candomblé, irão me taxar como marmoteiro. Não me importa, certo? Até mesmo porque eu também tenho consciência de que 80% das pessoas que são iniciadas e abrem a boca para dizer de que o orixá não pode se manifestar em abiãs, quando eram abiãs, também passaram pela manifestação do orixá. Isso não é algo novo que está sendo inventado agora. Isso é uma coisa que sempre aconteceu. É algo completamente normal. Então, torno a dizer, sim, uma biã, uma pessoa que não é iniciado dentro do culto do candomblé, pode sim receber o orixá, pode sim o orixá soltar e lá, certo? A única diferença de um transe de uma pessoa iniciada para uma pessoa não iniciada é que o transe, a incorporação do orixá na pessoa iniciada, ela é mais suportável e pode ser mais explorada. O orixá pode tomar rum, o orixá pode participar de determinados fundamentos ritualísticos, o orixá de uma pessoa iniciada, por ela já ter passado pela iniciação, então o corpo daquela pessoa está preparado energeticamente para suportar o transe por mais tempo. Já uma pessoa, uma bian, uma pessoa que não é iniciado, tendo o transe, provavelmente não vai suportar por muito tempo e provavelmente quando acordar do transe vai acordar com mal-estar, vai acordar se sentindo fraco, vai acordar com desconforto. É completamente normal, porque o corpo não está adaptado energeticamente para suportar aquela energia simples, somente isso. Então, para vocês que são doutores, né, do candomblé, não posso fazer nada. Falem o que vocês quiserem. Tudo que eu publico aqui no meu canal, tudo que eu venho passar aqui no meu canal, são mediante a estudos. Eu não abro a boca para falar nada aqui no meu canal, aqui nos meus vídeos, simplesmente no achismo, certo? Quando eu venho expor um determinado assunto, eu estudei, eu pesquisei, eu fui a fundo para trazer a melhor maneira, a melhor forma de expor o assunto para vocês, tá ok? Desde já agradeço a todos que me acompanharam até aqui o final deste vídeo. Deixa o like e um abração para todos vocês.